O tema dessa mensagem é valores inegociáveis de uma igreja em expansão, o caráter. Desde já eu gostaria que deixasse a Bíblia aberta, por favor, em Mateus capítulo 5. E a gente vai do verso 1 até o verso 14. Não precisamos ler agora, quero apenas contextualizar um pouco a respeito do que significa essa palavra. Muito bem falou o André mais cedo que caráter é o conjunto de características, comportamentos e ideias que constituem uma identidade. Às vezes nós gostamos de falar que caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. De fato é aquilo que nós somos quando ninguém vê, quando apenas só Deus vê. Só que é um pouco mais do que isso, porque essa é apenas uma situação em que nós podemos observar o caráter. Novamente eu digo, o caráter é uma série de características, comportamentos e ideias que constituem uma identidade. Ou seja, o caráter é aquilo que eu sou, o caráter é aquilo que eu faço e o caráter é aquilo que eu penso. Os três eixos principais: o ser, o fazer e o pensar. Então nós vamos ter a compreensão de que assim começamos a construir uma identidade. E fica uma pergunta: que identidade nós queremos construir nesse tempo? Se somos uma igreja com valores inegociáveis e somos uma igreja em expansão, queremos construir uma identidade de uma igreja em expansão. E a pergunta que fica: quais são os pilares desse caráter? Quais são os traços desse caráter? Quais são as características que nos definem como uma igreja em direção a um tempo de expansão? Porque a verdade é que o caráter, ele é a semente da identidade. E a identidade é o motor que te leva ao seu destino. Então, se queremos chegar a um destino precioso, um destino de expansão, um destino vitorioso, precisamos carregar uma identidade de acordo com esse destino. E essa identidade, de acordo com esse destino, nasce do caráter. Contextualizando um pouco do que a gente vai falar aqui. O texto de Mateus, a partir do capítulo 5, vai retratar para a gente o Sermão da Montanha, o primeiro grande sermão do ministério de Cristo, às margens da Galileia. Como todas as vezes que nós falamos aqui, o contexto da época de que aqueles homens viviam era um contexto muito parecido com o nosso. Um contexto de desigualdade social, um contexto de dificuldades financeiras, um contexto de dificuldades culturais. Esse era o contexto que aqueles homens viviam, muito similar com o nosso. Um contexto onde aquele povo era oprimido por outro povo. Um contexto onde a cultura daquele povo era subjugada pela cultura de outro povo. Era um contexto em que as pessoas andavam ansiosas, cansadas, preocupadas. E a pior de todas as coisas, era um contexto onde as pessoas eram dominadas pelo pecado. Assim como nos nossos dias. E de repente, então, chega um homem enviado por Deus, o próprio Deus encarnado, às margens da Galileia, e vai revelar para a gente o que seriam as características, ou quais seriam os traços de um caráter que nos habilita para viver um tempo de expansão. Que características são essas? Vamos fazer a leitura do texto. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los e disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos ou os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, ou os puros de coração, porque verão a Deus.
Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem a todos os que estão na casa. Só até aqui. Quando a gente vai olhar para esse texto, talvez a gente se pergunte, o que isso tem a ver com caráter? O que isso tem a ver com expansão? E eu te digo, tudo. Para quem não sabe, bem-aventurado significa muito feliz, ou mais do que feliz, ou melhor ainda, pleno, completo. E a gente vai ver que uma das coisas que nós podemos viver no período que desfrutamos de expansão é um período de plenitude, é um período de completude, é um período de alegria, como compartilhamos aqui na última semana. E a gente vai ver que Jesus ele vai trazer para aqueles homens que viviam naquele contexto que a gente mencionou, contexto de dificuldade financeira, de dificuldade social, de pecado, de dor, de opressão. Jesus ele vai trazer uma nova perspectiva sobre o que é viver. Porque para aqueles homens, tudo isso que Jesus falou aí era impossível. Como pode ser feliz os que são pobres, se tudo que aquele povo queria na vida era dinheiro? Como pode ser feliz os que choram? Aquele povo estava cansado de chorar, talvez como o nosso povo está hoje, cansado de chorar, cansado de lamentar. Como pode ser feliz os mansos? Como pode ser feliz, talvez, na linguagem que a gente começa a usar aqui nos nossos dias? Como é que o frouxo vai ser feliz? Difícil, né? A mensagem de Jesus era um pouco contraditória para aquele povo, porque eles não conseguiam enxergar o mundo fora de sua perspectiva. E isso é o que acontece nos nossos dias. Quando nós enxergamos e lemos o mundo através do viés das nossas dores, nós não conseguimos ver o que Deus quer fazer. Quando eu olho para o mundo através apenas daquilo que eu sinto, eu sou incapaz de experimentar a expansão que vem do Senhor. E para que nós sejamos capazes de experimentar dessa expansão, precisamos ter os traços desse caráter. E lá no primeiro verso, na verdade no verso 2, do capítulo 5 de Mateus, verso 3 em diante, a primeira bem-aventurança, nós vamos ter o que seria um desses traços de um caráter de uma igreja que está em expansão. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sabe o que quer dizer pobre de espírito? Pobres de espírito são todos aqueles que entendem que são totalmente dependentes do Senhor. Pobres de espírito são aqueles que entendem que não são autossuficientes. Então, se queremos viver um caráter segundo o coração de Cristo, a primeira coisa que nós precisamos aprender a viver é em completa dependência do Senhor. Vira para o seu irmão e fala, dependência. Um dos traços de alguém que tem o caráter de Cristo é ser completamente dependente de Deus. Alguém que não se enxerga como autossuficiente. Alguém que não tem o nariz acima de todas as coisas, que anda assim, ó, envergado, prepotente. Não! O traço de todos aqueles que vivem segundo o caráter de Cristo e expandem em direção ao seu propósito começa na dependência, começa no ponto de ebulição.
onde eu entendo que sem Deus eu não posso fazer nada. O primeiro passo de um coração que tem o caráter de Deus é um coração dependente. É um coração que se curva. Um coração que abaixa a cabeça. O coração que entende que não tem o controle sobre tudo. Sabe qual é um dos maiores desafios para vivermos a vontade e a expansão de Deus nos nossos dias? É porque nós queremos controlar demais os nossos problemas. Nós queremos resolver tudo, abraçar tudo, fazer tudo, resolver todos os problemas do mundo. Nós queremos coisas demais. E quando nós queremos demais o controle, nós somos incapazes de depender do Senhor. E a pergunta é, será que somos mesmo capazes de resolver tudo sozinhos? Somos mesmo capazes de carregar tudo nas costas sozinhos? Nós vivemos em uma geração onde as pessoas chamam prepotência de autocuidado. As pessoas veem a autossuficiência como uma virtude. Quando na verdade a Bíblia diz, bem-aventurados os que são pobres de espírito. Os que são dependentes, os que sabem que nada são se não for o Senhor. E o caráter de alguém que está alinhado para viver uma vida de expansão começa com esse entendimento. Deus, eu preciso do Senhor. O grande problema dos nossos dias, para as pessoas que a gente vê ao nosso redor, ou para nós mesmos, é que existe um trono no nosso coração que não é dominado pelo Senhor. Ele é dominado pela ansiedade. É um trono dominado pela ânsia de ter. Um trono dominado pela ganância. Um trono dominado pelos desejos. Um trono dominado pela vaidade. E Deus não divide o trono que é dele com ninguém. Então, se queremos carregar um caráter de Cristo, precisamos entrar nesse lugar de dependência. Eu não consigo sozinho. Eu não sou tão bom quanto eu penso. Eu não tenho toda a força do mundo. E quando nós começamos a entrar nesse lugar de dependência, quando começa a haver em nós menos de nós e mais do Senhor, Ele começa a nos levar ao lugar onde nós podemos expandir e contribuir para a expansão na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, novamente digo, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os dependentes, os que não são autossuficientes, bem-aventurados as pessoas que sabem que sem Deus não são nada. O segundo ponto dessa mensagem, consequentemente, a segunda bem-aventurança é uma até engraçada. Bem-aventurados os que choram. Pô, mas como assim? Como assim chorar é um traço do caráter de quem está em expansão? Pois é. Bem-aventurados aqueles que não perderam a sensibilidade do coração. Porque em nossos dias nós vemos pessoas completamente duras. Pessoas que não se sensibilizam mais com o pecado. Pessoas que não se sensibilizam mais com a morte. Pessoas que não se sensibilizam mais com a dor de si e dos outros. Nós vivemos dias em que as pessoas morrem e as pessoas viram assim e falam, já foi tarde. Bem feito. Só mais um. Foi de arrasta. Foi jogar no Vasco. Pois é. A gente brinca assim, não brinca? A gente brinca. A gente brinca, não vamos fingir que não brinca. A gente brinca assim, eu brinco. Mas gente, um dos traços de quem tem um caráter de Cristo é ter um coração sensível.
ter um coração que não perdeu a sensibilidade com as coisas que estão ao nosso redor. Porque é muito fácil nós ficarmos presos no nosso dia a dia, na nossa rotina, e desligarmos a nossa sensibilidade para aquilo que está acontecendo no nosso mundo. Acorda, desperta. Bem-aventurados os que choram. Sabe como o povo de Israel se comportava no passado quando havia pecado em seu meio e eles se arrependiam? Eles rasgavam as vestes. Eles colocavam panos de cinza e cinzas sobre a cabeça, em sinal de rendição. Havia sensibilidade ao pecado. Hoje as pessoas pecam e... paciência. Errei, fui moleque. E ficou por isso mesmo. Não há mais choro pela falha. Se isso não te preocupa, irmão, eu não sei o que pode preocupar. Percebemos que a humanidade não apenas se desconectou do Senhor quando o pecado entrou no mundo, ela se desconectou da natureza, se desconectou uns dos outros. Nós vemos, é muito comum vermos mães que abrem mão da maternidade. Vemos pais que trocam as suas famílias por um copo de cachaça. A sensibilidade foi embora. E um dos traços de todos aqueles que carregam o caráter de Cristo é ter um coração sensível, um coração cheio de compaixão, um coração cheio de amabilidade. Um coração que não apenas sente a dor do outro, mas um coração que faz algo a respeito com essa dor. Compaixão. Um dos traços de quem tem o caráter de Cristo é alguém que tem o coração cheio de compaixão. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que não perderam a sensibilidade. Bem-aventurados aqueles que não tiveram a sua consciência cauterizada pelo pecado. É isso que nós precisamos carregar nos nossos dias. Um coração não mais egoísta, individualista. Um coração que pensa apenas só em si, mas um coração capaz de sensibilizar-se com aquilo que está acontecendo ao redor e fazer algo a respeito. Sabe qual é o nosso problema com relação à falta de sensibilidade? É que nós deixamos de entender qual o impacto e o que significa o pecado em nossos dias. Deixa eu te contar uma coisa. O pecado significa separação com Deus. O pecado significa descontinuação dos planos de Deus na terra. O homem foi criado para ser eterno. A morte entrou no mundo por conta do pecado. O salário do pecado é a morte, não é isso que a palavra nos diz? Se você não morre instantaneamente, quando você peca, algo em você está morrendo. E você nem está percebendo, sabe por quê? Porque a sensibilidade foi embora. Esse é o poder que a iniquidade tem sobre os corações. Por isso que a palavra vai dizer, bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que têm os corações sensíveis. Nós vivemos em um tempo em que sensibilidade é tratado como fraqueza. Não posso ser sensível, não, sou machão. Urra. Urra. Uga, uga. Pois é. Quem não conhece um cidadão que até para chorar é carne de pescoço? Eu aqui, ó. Mas gente, a gente vive esse tempo de insensibilidade e frieza. Pessoas como pedras frias. Mas se nós entendermos e compreendermos que ter um coração sensível é um traço do caráter de Cristo, aí sim nós seremos bem-aventurados. Aí sim nós veremos e viveremos a plenitude da expansão que o Senhor tem para a gente nesses dias. Não obstante disso, seguimos ao próximo ponto. Bem-aventurados os mansos. Pode trocar essa versão, pode colocar qualquer uma outra, NVI, por exemplo. Eu gosto mais da outra palavra é mais legal.
Tem como colocar NVI aí, por favor, maninho? Aí, ó. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Humildade é um tema sensível, né, gente? Falar sobre humildade hoje em dia é difícil. Eu acho que uma palavra escassa hoje é humildade. Mas humildade é um dos traços do caráter de Cristo. O próprio Cristo diz: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Não é isso que a palavra diz? Então, um dos traços de um caráter que está em direção a uma expansão é humildade. E deixa eu falar para você o que significa humildade. A palavra humildade é um lembrete. Como assim um lembrete? Humildade vem de humilitas, que vem de humus. Sabe o que significa humus? Do barro. A humildade é um lembrete para você. Fui tirado do barro. A palavra humildade serve para nos lembrarmos de onde viemos. A humildade faz-nos olhar para as nossas origens. Enquanto a soberba, a arrogância e a prepotência te fazem empinar o nariz, a humildade te faz olhar para o chão e lembrar de onde você veio. Um dos traços de um caráter em expansão e crescimento é a humildade. É muito difícil, né? Ser humilde. É muito difícil ser humilde quando é perfeito. Não é? Eu faço tudo certo. Faço tudo bom. Tudo que eu faço está certo, pago minhas contas em dia. Mas o quê? O que as pessoas falam aí? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não faço mal a ninguém. Não cometo crime nenhum. E isso te dá o direito, sem vergonha, de se achar algo a mais do que aquilo que você é, do que aquilo que nós somos. Humildade é um lembrete. Eu vim do barro. E sabe o que é o curioso sobre humildade? Humildade, no seu radical, ela é sinônimo de uma outra palavra bem conhecida: humanidade. Humanidade e humildade têm o mesmo radical, humus. Você não foi criado para ser desumilde, varão. Nós fomos feitos para andarmos em unidade, humildade e em comunidade. Nós não somos autossuficientes. Eu preciso do pastor. O pastor precisa da pastora. Eu preciso do João Vitor, eu preciso do Rafa. Eu preciso do pastor Wilde, eu preciso do Josiel. E cada um de nós precisamos um dos outros. Ai de nós, se tivermos a prepotência de acharmos que somos algo além do que somos. Mais uma vez eu vou dizer, a palavra humildade é um lembrete. Eu vim do chão. E esse é mais um dos traços do caráter aprovado por Cristo. Bem-aventurados os humildes. Obviamente, o próximo tema, o próximo tópico dessa mensagem. Pode avançar para o verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça fala do desejo de fazer e zelar pelo que é certo. Nos nossos dias nós estamos vendo a injustiça, a impunidade, a violência, a tristeza, assim como aqueles homens à margem da Galileia viam também. Afinal, eles eram oprimidos pelo Império Romano e a cultura deles era subjugada pela cultura grega. Não é tão obstante da nossa verdade, porque nós também sofremos no nosso tempo. Nós vemos a violência tomando conta, nós vemos uma subcultura se espalhando e matando a muitos. Mas bem-aventurados são aqueles que ainda prezam por fazer o certo, mesmo no tempo em que todos fazem errado. Como diria minha mãe, você não é todo mundo. Quantas vezes eu já ouvi isso da minha mãe? Está escrito. Ela que está ali, não deixa eu mentir. Todo mundo está indo jogar bola. Não, você não vai não.
Pois é, luta, mas obrigado, mãe, me salvou. E a gente precisa começar a entender essa dinâmica, essa verdade. Um dos traços do caráter daqueles que estão em expansão, um caráter aprovado por Cristo, é um caráter daquelas pessoas que amam a justiça. Como foi declarado aqui, o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Só que o nosso problema é que a nossa justiça é seletiva. Porque a nossa justiça, ela é pesada, como o André falou mais cedo, pelos nossos critérios morais. E a moral é definida a partir da base cultural de uma sociedade. Ou seja, o certo é o que todo mundo diz que é certo. Se todo mundo diz que é certo, está certo. Para a sociedade, é isso. Mas perante o Senhor, como que fica? Não, todo mundo faz. Todo mundo compra um voto aqui. Todo mundo vende um voto ali. R$150 vai ajudar a comprar o gás está caro, né? Eles roubam da gente com uma mão, a gente rouba com a outra, tá tudo certo. Não é? Não é assim que funciona? Pois é. Um dos traços do caráter é os que têm fome e sede de justiça. Como são felizes aqueles que prezam por fazer o que é certo. O Senhor nos chama para esse tempo, para esse tipo de vida ser vivida. A vida de aquilo que não é meu, eu não meto a mão. E fazer o que é certo tem muito, 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 muito além, muito mais do que a gente imagina, do apenas não faço nada de errado. Sabe qual é o pior servo? É o que faz aquilo somente que se pede. É o pior tipo de servo. O Senhor nos chamou para viver uma vida de excelência, sermos servos de excelência. E se fazemos apenas o que é pedido, não há mérito algum. Não há dignidade nenhuma nisso. O Senhor nos chama para ser excelente. Então não basta apenas não fazer o errado. Precisamos prezar e zelar pelo que é certo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Esse é o nível de compromisso que o Senhor quer nos chamar a viver. É claro, eu citei aqui o exemplo de comprar o voto, mas talvez você não faça algo, talvez nós não vamos fazer algo tão grave como comprar um voto. Mas furar fila também é um pequeno delito. Pois é aquele bandejão na faculdade que você fura aquela fila sinistra, pois é. Prezar pelo que é certo. Pois é. Avançar o sinal com o semáforo fechado. Mas já passou das 11, o sinal está fechado? Tá, entendi. Código de trânsito, não é? O certo é o certo. O certo é o certo, independente do contexto. O certo ainda é o certo. 1 mais 1 continua sendo 2. Se chover, 1 mais 1 é quanto? Se tiver um terremoto, 1 mais 1 é quanto? Tá. A matemática do reino é absoluta. O correto é o correto em qualquer situação. E nós precisamos não apenas fazer de vez em quando ou não fazer o mal. Nós precisamos ter fome e sede de justiça. Nós precisamos zelar pelo que é certo. Nós precisamos perseguir o que é certo. O padrão é excelência. Sabe o que é curioso sobre Jesus, cara? Jesus, quando ele vai confrontar alguns fariseus, e ele vai falar a respeito do adultério, alguns capítulos depois, os caras achavam assim, não, se eu não trair a minha mulher, tá tudo certo. Só que Jesus pega e vira para eles e diz assim, se você só olhar para uma outra mulher com desejo, você já adulterou. Aquele que sentiu ódio no seu coração contra o irmão já é homicida. Ou seja, olha o padrão de excelência que a graça nos eleva. E eu tenho uma máxima que eu carrego comigo e eu falo com os meninos lá da célula sempre, que é, cara, a graça que não te transforma não te salva. Que graça barata é essa que é capaz de me salvar e não é capaz de transformar a minha existência? Que graça barata é essa? Não foi a graça que custou o sangue de Cristo, não.
Porque a graça que custou o sangue de Cristo me salva para a eternidade, mas me transforma nessa vida. O sarrafo é mais alto. Fome e sede de fazer o que é certo, de perseguir a justiça de Deus. E a justiça de Deus não é como a nossa justiça. Porque às vezes também nós queremos perseguir a justiça e nós somos vingativos ao invés de sermos justos. Então, se alguém me deu uma pedrada, eu quero derrubar uma montanha sobre o cidadão. É justo. O revide. A palavra vai dizer o que a respeito da vingança? Ao Senhor pertence a vingança. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, se há entre nós alguém, um espírito de vingança, abandone esse espírito em nome de Jesus. A vingança pertence ao Senhor. Não se preocupe. Gálatas 6,7. Tudo que um homem plantar, isso também colherá. Sabe o que as pessoas que estão ao redor de mim, a minha sogra até brinca comigo. Como é que pode? Esse moleque não liga pra nada. Tão calmo, não sei o quê. Não, porque fizeram isso e aquilo. Tá bom, tá show. Não tem problema. A Lara assim fala, como é que pode, cara? Garoto nojento. Porque a verdade é que nós estamos acostumados muito a ir para trocação, né? Se acertou o meu queixo, eu acerto o olho. Se pisou no meu pé, eu dou uma cotovelada. Mano a mano é esporte. Pois é. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não os que têm fome e sede de vingança. A vingança pertence ao Senhor. Quem dá a paga é Ele. Você não precisa se defender, você não precisa se justificar. O que você precisa fazer é o correto, é o justo, é o certo. E nada mais do que isso. Próximo ponto, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Talvez um dos traços mais impressionantes do caráter daquele que é aprovado por Cristo, daquele que está em expansão. Misericórdia. Mais uma palavra difícil para os nossos dias, não é? Nos dias onde a violência domina, nos dias onde o egoísmo reina, nos dias onde farinha pouca, meu pirão primeiro reina, como o pastor diz, farinha pouca, meu pirão primeiro, eu sempre dou risada disso, cara, não tem como. Em dias tão difíceis como esse, o traço daquele que tem o caráter de Cristo precisa ser carregado de misericórdia. Misericórdia é a expressão da compaixão. É a expressão do amor. Sabe o que é impressionante sobre a misericórdia? É um atributo de Deus que Ele compartilha com a gente. Todas as vezes que nós exercemos misericórdia, nós estamos exercendo um atributo que Deus nos deu para exercer. E a palavra é autoexplicativa. Quando nós somos misericordiosos, recebemos misericórdia. E o contrário também é válido. Se não formos misericordiosos, não receberemos misericórdia. O que a palavra nos confronta dizendo? Se perdoarmos uns aos outros, então o Pai que está no céu nos perdoará. Mas se não perdoarmos uns aos outros, o Pai que está nos céus também não nos perdoará. A misericórdia é um dos atributos mais belos que o Senhor compartilha com a gente. E um dos traços do caráter mais louvável que nós podemos exercer nessa vida. Ser misericordioso não é fraqueza. Poupar alguém de um puxadão na orelha quando essa pessoa merece, não é fraqueza, é misericórdia. Poupar alguém de ser envergonhado, não é fraqueza, é misericórdia. Poupar alguém que te fez mal, de retribuir com mal, não é fraqueza,
é misericórdia. E misericórdia é um traço do caráter de Cristo. Felizes são os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, até aqui nós já falamos o quê? Falamos 5 ou 6? Eu já perdi até as contas. O sarrafo é alto, né? Para ter o caráter de Cristo, o sarrafo é alto. Mas sabe o que é curioso sobre isso? É que todos esses atributos que, se nós carregarmos ele em nosso peito, teremos aquela primeira partezinha ali do texto que passa despercebido. Bem-aventurados, plenos, felizes, inteiros, completos, em crescimento, em expansão. Estão todos esses que carregam a dependência, que carregam a sensibilidade, que carregam a humildade, que carregam a misericórdia. É o que a gente precisa expressar. Sabe por quê? A gente já está chegando no finalzinho da mensagem e eu percebi que eu estou falando devagar demais. Vamos avançar para os próximos 2 pontos que são interessantes. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Sabe o que é pureza de coração? É sinceridade. É autenticidade. Sinceridade significa sem cera, sem máscaras, sem fingimento. São pessoas que são o que são. Deus ama isso, cara. Deus ama pessoas autênticas. Deus ama pessoas que não precisam parecer o que não são. Deus ama pessoas que se colocam em determinado lugar, abaixam a cabeça e estão dispostas a servir de sinceridade. Sabe o que é curioso sobre o Senhor? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vamos analisar a vida dos homens que seguiram a Ele, que foram chamados por Ele, talvez muitos deles não eram capacitados para tal. Moisés era gago, pesado no falar. Jeremias era novo demais. Isaías, quando teve a visão do Senhor, ele se via com os lábios impuros. Davi, quando foi chamado por Deus lá, era apenas um menino. Mas sabe o que todos esses homens tinham em comum? Eles tinham um coração puro, eles tinham sinceridade, porque eles eram capazes de reconhecer o seu próprio estado. Quando Moisés se apresentou diante do Senhor, ele disse: Deus, eu não consigo. Deus ama isso. Pessoas que sabem que a capacidade não está nelas. Pessoas que são capazes de se apresentarem diante dele e dos outros, sem cera, sem máscaras, sem fingimentos. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Que bênção! Mas um traço do caráter daqueles que são aprovados por Cristo para viverem uma expansão é ter um coração sincero, um coração que se doa, com sinceridade, sem interesses prévios. Por que você ama? Eu amo porque eu amo. Eu não quero lucro, eu quero o reino. Pessoas que não colocam segundas intenções para servir o Senhor. Como o Senhor ama isso? E são essas pessoas que marcam a história. Olha para a vida de Abraão quando ele foi chamado. Abraão já tinha tudo. Abraão era um homem rico, um homem próspero. Abraão não tinha filhos, mas tinha todo tipo de riqueza. Tinha uma terra para si. Tinha tudo para ele. Mas ele confiou na promessa, se apresentou a Deus na condição que estava. A mulher estéril e ele velho, com sinceridade. E através dele foram benditas todas as nações da terra, através de Cristo. Um dos traços de um caráter aprovado por Deus: sinceridade. Vamos para o próximo ponto? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu gosto dessa palavra, pacificadores. Sabe por quê? Sabe o que me lembra pacificador? Gentileza. Felizes são as pessoas que são gentis. Meu irmão, eu tenho que te falar.
que se as pessoas estão perto de você e você parece um cacto, espinhento, duro, grosseiro, meu irmão, está faltando um pouco do caráter de Cristo. Felizes são os gentis. Felizes são aqueles que carregam doçura no falar, pois serão chamados filhos de Deus. Eu costumo falar isso com os meus amigos. Eu falo, cara, sabe o que abre muitas portas mais do que capacidade? Gentileza. Seja gentil. Seja cortês. Não seja uma pessoa grosseira, prepotente, arrogante. É tudo para agora, é tudo do meu jeito, é para mim, é quando eu quero. Não. Por favor, obrigado. Muito obrigado. Seja doce. Isso abre portas, e mais do que abre portas, isso te coloca na condição de filho de Deus, cara. Bem-aventurados que prezam pela paz. Meu irmão, eu tenho que te dizer uma verdade. Se tu é um crente e gosta de confusão, tem caroço nesse angu. Algo de errado não está certo. Crente barraqueiro, vigia, varão. Crente que quer resolver tudo no grito, vigia e ora. Não tem como. Nós representamos um reino que é maior do que o nosso. E como nós vamos representar um reino maior que o nosso, se nós não conseguimos carregar essas características do caráter de Cristo? Já falamos aqui: dependência, sensibilidade, humildade, misericórdia, justiça. Mas o quê? Sinceridade e, por fim, gentileza. No final, chegamos ao ápice dessa mensagem. Pode continuar o texto? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, dele é o reino dos céus. Pode avançar? Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Felizes somos aqueles que zelam por manter um caráter segundo o padrão de Cristo. A última e talvez a mais importante característica de alguém que tem o coração e o caráter de Deus e que está vivendo uma vida de expansão é ter zelo pelo reino. Zelo pela obra. Aqueles que se gastam e se deixam gastar. Aqueles que se doam e se doam e se doam e se doam. Saiba que, além de ser bem-aventurado aqui na terra, há para nós uma recompensa vindoura. E para finalizar essa mensagem, quero trazer uma realidade que vai ser citada a partir do verso 13 e 14 de Mateus. Quando nós reunimos todos esses traços do caráter de Cristo para vivermos uma vida de expansão, aí sim nós nos tornamos o sal da terra e a luz do mundo. Só que se o sal perder o sabor, para que serve? Se nós não carregarmos as características do caráter de Cristo para vivermos o tempo de expansão que o Senhor reservou para nós no hoje, para que serviremos? Que não passe de nós. Porque o Senhor nos chamou para este propósito. Pode avançar o texto. Vocês são a luz do mundo e nós seremos a luz do mundo quando esses traços do caráter de Cristo forem manifestos através da nossa vida. Seremos a luz do mundo para iluminar as nossas células, as nossas casas, as nossas reuniões, as nossas famílias, quando o caráter de Cristo for moldado em nosso coração, através dos nossos comportamentos, através das nossas atitudes, através das nossas ideias, através da nossa existência. Quando a nossa existência se alinha com aquilo que o Senhor chama de bem-aventurança, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E é só aí que nós vamos fazer a diferença.